no Salmo 116, apenas 2 versículos nesse salmo. Eu queria assim compartilhar com os irmãos algo que com certeza já falou meu coração, voltado, claro, para gratidão, que é isso que nós estamos oferecendo ao Senhor, um culto de gratidão a Deus, gratidão por tudo que Ele tem proporcionado, que Ele tem abençoado, por todo o cuidado, por todo o cuidado de Deus, mesmo diante das adversidades que é tão grande. Talvez o momento mais difícil é o momento da adversidade, mas é um momento que nós devemos agradecer sim, mais ainda, entender o cuidado de Deus. O salmista ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Em seguida ele fala: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Pai, nós te louvamos, nós te damos graça. E agora, Deus, pela obra do Santo Espírito, fala, Deus, ao coração desta igreja, usando-me como instrumento em tuas mãos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 66 anos. Um tempo aparentemente curto, mas ao mesmo tempo um tempo longo, porque não são tantas pessoas que conseguem alcançar uma data tão expressiva. 66 anos. Nós conhecemos, eu creio que você tem alguém na família, você tem alguém conhecido que talvez não chegou a essa data, alguns já até passaram, mas a ideia é que quando a gente começa a meditar no tempo, parece que é curto, mas é um tempo que podemos ter experiências boas e experiências ruins. Só podemos ter experiências boas com o Senhor, no Senhor. O Salmo 116, ele divide em opiniões quanto à sua autoria. Alguns chegam a dizer que esse salmo tem a ver com Ezequias. Outros, como Calvino, chegam a dizer que tem a ver com Davi. Mas a minha palavra nessa tarde não é discutir a quem pertenceu ou a quem pertence o Salmo 116, mas é entender que esse salmo está localizado num termo de ação de graça, de louvor, independentemente de quem me escreveu. A intenção foi louvar o Senhor, a intenção foi ser grato ao nosso Deus. Então o que pode, o que nós não podemos negar, é que é um salmo de fato de gratidão, onde já no primeiro versículo expressa algo interessante, quando ele coloca: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, expressando já de antemão o cuidado e o agir de Deus. Amado, o salmista ele não tinha nada dele mesmo a oferecer, até porque nem eu e nem você, nós não temos de nós mesmos nada que nós podemos oferecer a Deus o suficiente quanto aos benefícios de Deus na nossa vida, que são tantos, que são muitos. E é interessante que nesse sentido nós entendemos que de fato devemos ser gratos a Deus. E eu quero aproveitar essa oportunidade, essa tarde, e trazer aqui 3 características notáveis nesse salmo, de uma vida grata, ou seja, de gratidão a Deus. Em primeiro lugar, gratidão é reconhecer os benefícios de Deus. Quando chegamos aqui, já pulando aqui para o verso 12, ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que é notável desse versículo aqui é que leva-nos para o contexto anterior. O salmista, para ele fazer propriamente até esta pergunta,
Ele entende que o Senhor é compassivo. Ele entende que o Senhor é misericordioso. Vemos isso tanto no 5, versículos 5 e 6. Ele entende que o Senhor é aquele que vela pelo simples. Versículo 7 nós entendemos, se lermos você vai entender que ele vai mostrar que esse Deus é um Deus generoso. A expressão dele de gratidão, então, é reconhecer um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus que vela pelo simples e um Deus generoso. É nesse sentido que podemos ver a expressão de uma sincera gratidão e adoração por parte do salmista, por meio da pergunta que ele faz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É claro que no sentido de tributar as dádivas, que seria um insulto à sua graça. Calvino chega a dizer que, quanto a essa pergunta, essa é uma declaração por parte do salmista, de que sentia destituído não do desejo, e sim do meio que o capacitariam a render graça. A intenção da pergunta, a intenção da exposição, é o rendimento do salmista, rendendo-se uma vida de gratidão a Deus. Mas quantos benefícios, quantos atos misericordiosos Deus tem atuado aqui nesse lugar, a usar a família para dar início a esse trabalho, a usar a família para glorificar ao Senhor, mas de maneira que o Evangelho pudesse progredir, de maneira que vidas pudessem ser alcançadas. É interessante que a gente vai conversando, conhecendo pessoas. Algumas pessoas às vezes chegam a perguntar o seguinte: por que tal igreja ou tal congregação nunca se transformou em igreja? Mas talvez a pergunta aí que seja o seguinte, ou diferente disso: quantas vidas foram alcançadas pelaquela congregação? Por aquele trabalho ali, aberto ali? Quantas vidas já passaram por aqui? Creio eu que, se eu perguntar aqui, os irmãos e as irmãs de mais tempo aqui de casa, elas vão começar a contar a história. Olha, passou família de tal, está morando em tal lugar, está servindo o Senhor em tal lugar, passou família tal. Creio eu que muitos tiveram o privilégio de ouvir de Cristo, de ouvir de Jesus. Amados, esse é um momento que só cabe ao nosso coração gratidão. Só cabe ao nosso coração gratidão ao Senhor, porque de uma maneira especial o Senhor resgatou muitos. É claro que o sentido de continuar, dar-nos o entender, o sentido que há vidas ainda a ser resgatadas. Nós entendemos por isso também, porque se a igreja do Senhor é mantida na terra, dá-nos o entendimento de que o ato de ser mantida, porque há muitos escolhidos de Deus na terra, no seu bairro, no lugar onde você mora, na sua residência, perto, propriamente às vezes até alguém da sua família, excluído do Senhor, mas que o Senhor quer trabalhar ainda diretamente ao coração dele, ou deles, né? E é nesse sentido então que podemos entender e reconhecer os benefícios do Senhor. Isso é um ato de gratidão, reconhecendo sim a grandeza de Deus, a grandeza de Deus. Ao compreendermos acerca de Cristo, do próprio Jesus como nosso Senhor, podemos com toda certeza relatar as grandes coisas que Deus fez, isso em Cristo Jesus. Amados, nós somos em Cristo um povo beneficiado por Deus, beneficiado por Deus. Nós somos favorecidos em Cristo Jesus, nós somos agraciados em Cristo Jesus, porque nele nos tornamos povo, nele nos tornamos separados, nos tornamos um povo salvos. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz que em Cristo nós somos o que? Justificados. Isso, claro, mediante a fé. E a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, em Cristo a paz em nosso coração. Em Cristo a paz em nosso coração. Reverendo, hoje lá em Brejetuba, ele falando de uma situação
e de uma irmã conhecida dele e da igreja, que passava por um quadro, não sei ainda se ainda passa, não entendi a conclusão, mas que passava por um quadro de câncer muito forte. Mas aquela mulher não cessava de dar graça ao Senhor todos os dias, porque ela entendia que o cuidado maior de Deus não se tratava de algo daqui, mas se tratava da eternidade, se tratava com o Senhor. Então não são as causas, não são os benefícios, mesmo entendendo que somos de fato também beneficiados na terra, mas há algo maior, e esse é o céu. Somos beneficiados porque isso faz parte da nossa justificação em Cristo, mediante a fé no próprio Jesus. Somos uma igreja amada. E posso dizer com toda certeza, com pouco tempo que eu tive aqui, a igreja de Larginha é uma igreja amada. É uma igreja amada. Foram lutas, e nós acompanhamos irmãos, mesmo de fora, em algumas coisas, mas o Senhor sempre esteve ao lado dessa igreja, ao lado dos irmãos. O Senhor está ao nosso lado. Já parou para pensar quantas bênçãos? Quantas bênçãos que o Senhor tem suprido, que o Senhor tem despejado sobre a sua vida? É nesse sentido que somos, de fato, levados a uma vida de gratidão a Deus, a oferecer um culto de gratidão a Deus. Só a Ele devemos honrá-lo, devemos ser gratos. Em segundo lugar, uma gratidão, sim, que somos levados então a uma gratidão pela grandeza da salvação. Vemos isso também nesse salmo. O versículo 13, ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O verbo aqui inicial desse versículo pode ser entendido tanto como tomar ou erguer. O sentido aqui então vamos levar para o lado de erguer, ou seja, o erguer o cálice da salvação significa expressar gratidão ao Senhor por ter a salvação, ou seja, é sermos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Amados, uma salvação que prova de fato o amor de Deus, um amor claro, sacrificial, um amor gracioso, um amor além das fronteiras. Foi o que aconteceu com a minha vida e com toda certeza com a sua vida. Talvez você nascesse em um lar cristão, mas não quer dizer que não foi necessariamente que o Espírito não trabalhasse na sua vida. Claro que foi necessário que ele trabalhasse, porque só podemos entender as coisas do Senhor com respeito à salvação, a ponto de sermos gratos, de expor a nossa gratidão pela salvação, se o Espírito de fato trabalhar em nosso coração, se o Espírito de fato transformar a minha e a sua vida. Eu não vim de um lar cristão. Quando eu falei aqui dos 19 anos atrás que nós tivemos aqui, eu pude conhecer o Evangelho também já entre os 19 e 21 anos de idade, onde eu pude responder a minha fé aos 20 anos, aproximado para 21 anos de idade. Eu conhecia o que era a religião, mas eu não conhecia o que era o Evangelho de verdade. Eu só pude conhecer o Evangelho acerca da verdade quando o Espírito de fato trabalhou no meu entendimento, a ponto de discernir o que é a verdade, o que é a palavra de Deus. E aí, a ponto de eu chegar perto de alguém que eu havia tanto respeito e dizer: olha, hoje eu sou um crente em Cristo Jesus. Quando eu respondi isso para o meu pai, irmãos, eu tive toda a certeza da obra do Espírito, que eu saí dali com tanta alegria no meu coração, com tanta gratidão, que eu queria encontrar os irmãos da igreja e dizer: hoje eu sou um crente em Cristo Jesus. A grandeza da salvação é isso, é a obra do Espírito em nós. É isso que nós vemos nesse salmo, o reconhecimento dessa grandeza. A gratidão, então, é uma virtude. A Bíblia mostra que Deus gosta de um coração agradecido.
nós encontramos não só salmos de Davi, mas nós encontramos outros salmos que expressam gratidão. 1 Crônicas 29, 13, não propriamente os salmos de Davi, diz: agora pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu gracioso nome. Uma oração dele, mas expressando gratidão. Paulo escreve aos Colossenses, no caso 3, 15, 17, ele incentiva os cristãos a serem gratos em tudo o que fazem. E ele fala: e que a paz de Cristo seja o hábito em seu coração, pois como membro de um só corpo, vocês foram chamados para viver em paz. E aí ele termina assim: sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Ele continua: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Com o quê? Com gratidão a Deus em seu coração. Irmãos, gratidão é amar a Deus. Reconhecendo a salvação, nós reconhecemos isso: amar o Senhor de todo o nosso coração, e claro que é o próximo como a nós mesmos. Recomendação de Cristo Jesus. Quando nós amamos o Senhor, nós expomos as palavras, nós ensinamos, nós pregamos, nós anunciamos, nós falamos de Jesus. O salmista não só ergue o cálice da salvação, mas também ele invoca aqui o nome do Senhor. Invocar aqui o nome do Senhor equivale a realizar um ato especial de devoção, provando então o reconhecimento da grandeza da salvação. Calvino, ele vai falar que o termo invocar aqui significa celebrar o nome de Deus. Celebrar o nome de Deus é o mesmo que não esquecer, isso a nós e também a Ele, o sacrifício de Cristo Jesus. Não esquecer a obra de Cristo Jesus na cruz é o mesmo que reconhecer as bênçãos de Deus em nossa vida, o que faz nos lembrar daquele hino, né? Pelo menos o refrão do 63: quantas as muitas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. De fato, nossa vida, ela deve sempre ser recheada de gratidão. Diz a palavra do Senhor: em tudo dá graças. Paulo escrevendo isso aos Tessalonicenses. Ele diz: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é essa: é que nós sejamos um povo agradecido. Estava indo no seminário e tive o privilégio de conhecer um irmão africano. Estou até preparando talvez para ir já para ser pastor de Guiné-Bissau, que ele é de Guiné-Bissau, ainda esse ano. Mas aí ele contando com respeito à região dele, e ele falou que ele não é um aspecto da pobreza, é um aspecto, mas é um aspecto de gratidão. E ele dizendo o seguinte: olha, se existe um povo ingrato, existe um povo da minha terra. Eles não sabem agradecer sequer alguém. Eles precisam não só ser grato a Deus, mas ser grato também ao próximo, e eles não sabem. Eles têm um costume lá: se vai fazer um almoço ou alguma coisa, ou o que eles têm para comer, eles já fazem para o lado de fora. Aí é assim: passou alguém na estrada, então vão lá e pegam, comem e saem. Mas eles não sabem. E se você chegar e falar assim: toma isso aqui para você, eles não sabem falar assim: muito obrigado. Eles não têm isso. Eles estão aprendendo agora com os missionários brasileiros, pastores brasileiros, que estão indo lá ensinando esse povo a ser grato às pessoas e grato a Deus. Eles não sabem o que é gratidão. Contra a palavra de Deus. Por isso eles precisam conhecer a palavra de Deus. Eles precisam conhecer acerca da salvação para ser grato à salvação. E a salvação leva-nos a um cuidado geral. Nós somos da família, da fé. Somos a igreja do Senhor, corpo de Cristo. Somos chamados a viver de fato uma vida em gratidão. Por fim,
O versículo 14, quando o salmista fala de cumprir os seus votos, o que se entende aqui? Se entende aqui então que a gratidão, ela deve estar em torno de um reconhecimento com compromisso com o Senhor. Quando o Senhor nos alcançou, Ele não nos alcançou por acaso. Nós somos um povo sim que temos privilégios, mas somos um povo que também temos deveres. Deveres. Não é assim na família? Um filho, quando ele nasce, vai crescendo, e mesmo ainda antes de tornar-se adulto, e ele tem todos os privilégios da sua casa com seus pais, mas ele tem também seus deveres, e aos poucos os pais vão ensinando os seus deveres. Às vezes vivemos num mundo que as pessoas acham que igreja é diferente. É muito bom, nós temos os privilégios, sermos privilegiados, sermos abençoados, sermos um povo salvo. Mas não podemos esquecer, irmãos, que há deveres também a nós. Pagarei ou cumprirei? Calvino, ele fala aqui quanto ao salmista, ele diz que o salmista prova que não esquecerá de modo algum essas disposições, como fazem muitos dos homens. Se é Ezequias, como alguns defendem, seria o contexto aqui: olha, eu não quero esquecer do Senhor, como muitos esqueceram. Se é Davi, da mesma forma. Ambos tiveram experiências boas, ambos tiveram experiência com o Senhor, ambos o Senhor agiu com misericórdia. O fato é que eles mostram o seguinte: eu não quero fazer igual ao mundo, ou aqueles que abandonaram o Senhor. De fato, não são poucos os que esquecem das bênçãos do Senhor, dos livramentos do Senhor, e mais, irmãos, esquece dos votos que fizeram ao Senhor. É interessante porque dentro do conceito de uma igreja reformada, quando nós somos abraçados, quando nós respondemos à nossa fé, eu lembro disso como se fosse hoje, eu respondendo a minha fé, e depois, com um pouco tempo depois, já casado, com alguns, quase um ano, aliás, um ano de casado, já podendo responder pela minha filha, respondendo meus deveres. Que maravilha, que bênção. É lá no artigo 14 da nossa Constituição, que são os deveres da igreja, conforme o ensino do Espírito, a obra do Espírito em nós, e também a de Cristo, que é viver de acordo com a doutrina e prática, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Ou seja, nós não somos somente um povo agraciado pela salvação, mas somos servos para levar a salvação. Às vezes alguns parecem que isso aí é obra do pastor, do missionário. Compete ao seu pastor. Irmãos, compete a eu e você. Você conhece Jesus. O Espírito Santo já revelou isso no seu coração. Você pode não conseguir ou não ter hábito para você expor as Escrituras, mas você pode conduzi-lo onde ele pode conhecer as Escrituras. Eu já tive com pessoas dizer o seguinte, e falar na época: missionário, eu sou analfabeto. Eu falei: mas você consegue ouvir e falar. Então faça o convite a alguém. Convide alguém. Tem um dia de culto na igreja, tem um dia de ensino de doutrina, tem um dia que o ensino da escola dominical. Convida. É dever seu, é dever nosso. Faça esse convite, porque se você não fizer, o diabo vai fazer. Isso é fato. Ele vai usar alguém para levar essas pessoas para bem longe, para fazer elas distorcerem, para fazer elas negar o Senhor. Irmãos, Ele é gracioso, e isso faz parte de uma vida graciosa. Nós cumprimos esse dever. Isso é o fato de honrar o Senhor. É claro que tem tudo em torno das autoridades que devem ser obedecidas, mas também da participação da igreja, vai além disso tudo. Amados, não há gratidão maior do que reconhecer nossos deveres e nossas responsabilidades. Não há.
Eu quero dizer que se essa igreja está sendo mantida por longos 66 anos, com toda certeza, porque o Espírito Santo mobilizou o coração de alguém para que olhasse isso como dever, como servo ou servo. E hoje uma igreja linda, os bancos cheios, Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Quantos que alguns anos atrás, algumas pessoas não estavam nem no projeto de nascer, hoje estão aqui. Talvez a minha pergunta em uma vida de gratidão ao Senhor, ou não só uma pergunta, mas uma exortação. O que você pensa dos seus filhos? O que você pensa dos seus netos? Como dever, para que no futuro eles estejam fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Eles estejam aqui agradecendo como nós estamos agradecendo. Não é porque do motivo deles a lembrarem do seu nome, não é isso somente, mas deles glorificar o Senhor, lembrar do nome de Cristo. É claro que tem tudo a ver também de trazer o seu nome em pauta, dizer, olha, houve a história de alguém aqui, e eu quero deixar aqui registrado. O Senhor, Ele foi fiel com o salmista. A sua expressão de gratidão, a sua expressão de reconhecer os benefícios, de reconhecer a grandeza da salvação, de reconhecer o compromisso. Ele provou a fidelidade de Deus, Ele provou o agir, Ele provou a misericórdia. E eu creio que você tem provado isso. E se você ainda não provou isso, se você ainda não pôde e não tem ainda respondido a sua fé, quem sabe hoje é o momento para você escrever uma história. Ou melhor, para que Deus escreva, a realidade Ele já escreveu a sua história, mas para que você viva a história que Deus já escreveu. Viva em glorificação, em adoração a Deus. Que só a Ele de fato podemos adorar, podemos servir, podemos cultuar. Podemos olhar para trás e ver ali a igreja crescendo na nossa família, na nossa casa. Eu creio que Dona Tisa, ela morreu com um grande orgulho. E creio que hoje esse orgulho está no coração dos filhos, dos netos. Creio que daqui a um tempo vão poder responder aí. Já deve ter alguns, os bisnetos já estão orgulhando também com isso, já estamos podendo participar. Isso é bênção. A Deus toda a honra e toda a glória. Quero concluir dizendo que reconhecer os benefícios do Senhor é de fato um grande ato de gratidão. Pois somos em Cristo um povo beneficiado por Deus. Não podemos esquecer que fomos justificados por Cristo Jesus, justificados por meio da fé, por meio de nosso Senhor. Reconhecer a grandeza da salvação é celebrar o nome de Deus. A igreja está fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos celebrando o Senhor. Nós somos em Cristo um povo, de fato, voltando a repetir, beneficiado. E esse benefício, essa grandeza da salvação, nós não podemos esquecer do sacrifício de Cristo na cruz, por mim e por você. Então devemos, de fato, reconhecer nosso compromisso com o Senhor. Ou seja, reconhecer nossa responsabilidade, ou nossas responsabilidades como cristão, como filho de Deus, como família. A minha oração é que Deus continue suprir essa igreja, como Ele tem usado os que passaram aqui. Que Deus continue usando o reverendo Lucas, sua família, nesse ministério, que tem sido bênção, que continue sendo bênção, até quando for da vontade de Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe
toda a família, amigos. Alguns diretamente não são da família de sangue, mas são da família da fé. São pessoas que foram agraciadas em Cristo Jesus e abençoadas em Cristo Jesus. Então, que o Senhor é contigo. Oramos. Pai, bendito é o Senhor. Ó Deus, continue abençoando esta igreja e que venha outros 66. E que a nova geração ou outras gerações possam continuar sendo gratos ao Senhor e vivendo debaixo do agir e da tua vontade. Em nome de Jesus.